Teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, Pai. Nós te damos graças, Senhor, em nome de Jesus. Toda honra, toda glória é para ti, Senhor. Oh, tudo é sobre o Senhor, tudo é para o Senhor. Nós não fazemos nada para nós mesmos, mas, Pai, para agradar a ti, para render graças e glória a ti, que é digno de todo louvor e toda adoração, Pai. Recebe, Pai, a nossa adoração, Pai, como um aroma suave. Que o Senhor possa receber, Pai, em suas narinas, a nossa verdadeira adoração. A tua palavra diz que Deus é Espírito, e por isso Ele procura aqueles que adorem em espírito e em verdade. E por isso o Senhor nos transformou. O Senhor colocou o seu Espírito dentro de nós, que clama: Abba, Pai, Paizinho querido. Pai, nós te amamos, nós te adoramos, glorificamos o teu nome nessa noite. Que o teu nome seja, Pai, engrandecido nesse lugar. Obrigado, Senhor, por curas. Obrigado, Senhor, por milagres. Obrigado, Senhor, por transformação. Obrigado, Senhor, por libertação nesse lugar. Obrigado, Senhor, pela manifestação do seu Espírito. Obrigado, Senhor, nós já te damos graças. Sim, nós te agradecemos, Pai, porque nós não precisamos ver para crer. Nós cremos e por isso nós falamos. Nós já recebemos as curas, nós já recebemos os milagres nesse lugar, nós já desfrutamos, nós já nos alegramos, nós já regozijamos, sim, Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Oh, aleluia, aleluia, obrigado, glorificado seja o teu nome. Nós não sairemos daqui da mesma forma que nós entramos. Nós sairemos daqui avivados, regozijando da alegria e do prazer do Senhor, porque a sua alegria é a nossa força. Oh, obrigado, Pai. Nós já te damos graças. Nós já te damos graças. Muito obrigado, Senhor, pela provisão. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez, por aquilo que o Senhor irá fazer. Nós te rendemos graças em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você pode sentar um pouquinho? Eita glória, coisa maravilhosa. Quantos aqui se alegram na presença do Senhor? Aleluia. Sabe, irmãos, nós precisamos entender isso. É impossível perceber a presença do Senhor e continuar do mesmo jeito. Às vezes nós vemos as pessoas se rasgarem, gritarem, pularem, chorarem, sabe, diante de um homem, diante de um ídolo. E o maior ídolo, ele pagou o preço por você. Ele entregou a sua vida naquela cruz para nos salvar, para nos libertar, para nos trazer uma vida, e uma vida abundante, irmãos. Por isso nós precisamos, todas as vezes que chegarmos a um lugar como esse, um momento de adoração, nós precisamos sim encher os nossos pulmões, o fôlego de vida que está dentro de nós, para glorificarmos o nome daquele que é digno de todo louvor. Amém? Glória a Deus. Eu sei que o Senhor nos chamou para viver uma vida, não é só aqui na igreja, mas sabe, irmão, se você percebe que a sua vida está sendo maravilhosa, eu não estou falando das circunstâncias que aparecem, irmãos, estou falando daquilo que o Senhor já fez e você tem convicção de que você tem. Quantos aqui têm a convicção da salvação? Sabe, amados, esse é um grande motivo para você todos os dias render graças a Deus. Senhor, obrigado, eu sou salvo. Obrigado, Senhor, pela saúde divina. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida. É impossível, irmãos, você viver com essa consciência e você chegar a um lugar desse e você ficar parado. Amém? Sabe, isso que eu falo, as pessoas celebram, as pessoas fazem festa diante de determinadas coisas. Eu já fiz isso, eu já corri atrás de um trio, eu já estive diante de um palco, sabe, aplaudindo um cantor, um artista famoso. Ninguém mais, amados, merece do que o nosso Deus, uma verdadeira adoração, uma rendição. Eu quero falar algo para você nessa noite, irmãos. Eu não vou ministrar não, mas eu estou com algo no meu espírito. Aproveite esses momentos, irmãos. Sabe, eu quero ver aqui pessoas experimentando de curas, milagres na hora da adoração. Eu quero ver pessoas aqui sendo batizadas com o Espírito Santo na hora da adoração, amados, porque o Espírito Santo está aqui e Ele quer realizar grandes coisas em nossos meios. Então não chega a esse lugar com timidez. Esse lugar foi preparado para você se render na presença do Senhor.
Você é livre para adorar, ajoelhar, para rir, para chorar, para dizer, Pai, eu te amo, Pai, eu te adoro. É assim, irmãos, eu quero ver o negócio pegando fogo mesmo aqui, amém? Glória a Deus. Eu não vou depender da sua adoração, eu dependo do Senhor, amém? Mas eu quero que você também faça isso, porque o que eu quero é que você receba do Senhor. Sabe, a palavra do Senhor diz que Deus habita no meio dos louvores, amém? Quando você chega num lugar como esse, que você, sabe, não importa com mais nada, você não repara para quem está ao seu lado. O que foi que aconteceu hoje? Você diz, Senhor, agora é só eu e ti. Agora eu vou apenas me render, eu vou levantar as minhas mãos como sinal de rendição diante da tua presença. Amados, eu duvido coisas não acontecer nesse lugar, amém? Glória a Deus. Aleluia. Quantos aqui estão com expectativa hoje? Aleluia, sabe, amados, eu estou com uma nota no meu coração, que hoje vai ser pipoco aqui nesse lugar, amém? Porque o Espírito Santo, amados, está aqui, e o poder de Deus, ele tem um propósito, alcançar você. Deus sempre se move para transformar algo na sua vida, por isso fique bem atento, fique bem ligado, amados, quando o Espírito Santo começar a se mover nesse lugar aqui, para que você não perca nada, amém? Nós vamos ter uma ministração hoje poderosa, mas o Espírito Santo, amados, aqui ele não é engessado, ele fica livre. Nós damos total liberdade para ele. E o Espírito e a palavra sempre andam junto. No princípio das coisas, a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, e Deus não ficou. Jesus, e agora? Espírito Santo, o que é que a gente faz? A palavra do Senhor diz que Deus disse, haja. E o Espírito Santo que pairava por sobre as águas começou a transformar aquele lugar. Quantos creem que o Espírito Santo está pairando aqui sobre nós? Quando a palavra de Deus for falada nesse lugar, irmãos, eu creio no mover do Espírito Santo para começar a mudar coisas na sua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei com vontade de falar essas coisas pelo Espírito, mas eu sei que eu vou deixar o resto para ele fazer. Amém? Aleluia. Então, muito boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Então, amados, hoje nosso culto de celebração, e eu estou a fim de festa aqui nesse lugar hoje. Porque as circunstâncias, elas não podem moldar a minha vida, elas não podem determinar a minha alegria. O que determina a minha alegria é o Senhor. Amém? Então eu quero que você nesse momento prepare o seu coração, né, para a palavra que vai ser pregada aqui nesse lugar. E eu tenho certeza que você não sairá daqui da mesma forma que você entrou. Glória a Deus. Então, acredito que todos de casa hoje, quero dar as boas-vindas a você, que deixou a sua casa, o seu lar, o conforto da sua casa para estar aqui nesse lugar. Então, Deus honra aqueles que honram a Ele. Amém? Então, sem mais delongas, eu quero chamar a Natália, hoje ela é a ministra da noite, e eu tenho certeza que ela vai ser tremendamente usada pelo poder do Espírito Santo para trazer algo ao nosso coração. Amém? Então, seja guiada pelo Espírito e vou receber tudo que o Senhor me dá. Aleluia, aleluia. Obrigado, Pai, nós nos rendemos diante da sua presença, Senhor, nós nos consagramos a Ti, Senhor, para que tudo que nós façamos aqui seja para glorificar o Seu nome, para engrandecer o Seu nome, Senhor, no nome de Jesus, nós já Te louvamos e Te agradecemos, amém? Abra sua Bíblia lá em Filipenses, no capítulo 4, o Senhor tem uma palavra poderosa para nós hoje, irmãos. Nós vamos ser hoje ricamente fortalecidos e edificados com essa palavra, amém? Filipenses, no capítulo 4, no versículo 2, o Senhor falou, acordei com essa palavra gritando dentro de mim. Aleluia. Aleluia. Diz assim, agora suplico a Evódia e a Sintique que, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam seu desentendimento. E peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas, e também com Clemente e com meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Amém? Filipenses 4, no capítulo 2, 3, 4 também, né, que nós lemos agora. Deixa eu ver, foi só
2, 3, somente, não foi? Nós estamos hoje vendo aqui Paulo escrevendo, né, de lá da prisão. Ele estava com Timóteo, ele estava preso, e ele escrevia para a igreja que estava na cidade de Filipos. Filipos foi uma das igrejas que ele fundou quando fez a sua primeira viagem missionária. Então, desde a fundação dessa igreja, desde a constituição dessa comunidade, já tinham se passado 10 anos que Paulo tinha ido naquele lugar e junto com alguns irmãos tinha construído aquela comunidade, aquela igreja. E uma das pessoas que estavam, né, duas das pessoas que estavam nesse movimento de fundar aquela comunidade, uma das primeiras mulheres que estavam junto com Paulo e ajudou a formar aquela igreja, a edificar aquele povo, a reunir aquela comunidade, foram essas duas mulheres que nós estamos vendo o nome delas aqui. Evódia e Sintique. Não é um nome muito se você está grávida ou vai ter um neto ou alguma coisa e quiser achar um nome para botar no seu netinho. Olha aqui uma sugestão maravilhosa, né? Evódia e Sintique. Essas duas mulheres, elas fizeram parte, juntamente com Paulo, Clemente, né, como ele menciona aqui, foi quem ajudou a propagar as boas novas. É como se nós chegássemos aqui na cidade do Senhor do Bonfim e achássemos uma pessoa, Lene, vem junto com a gente, vamos reunir um povo para a gente poder propagar o evangelho. Amém? Vocês estão entendendo? Então, Evódia e Sintique foram essas mulheres que se juntaram com Paulo e Clemente e fizeram esse ajuntamento de pessoas que acabou formando a igreja de Filipos. É uma cidade que fica lá na Macedônia. E aí, o que aconteceu? Paulo fundou essa igreja, deu continuidade ao trabalho dele, afinal ele era apóstolo e precisava ir para outros lugares, e deixou aquela comunidade formada. Amém? Atenção, vocês, preste atenção para você sair daqui com uma mensagem. Porque se a gente se distrair, a gente sai daqui como se nada tivesse acontecido, e nós não somos religiosos. Você não pode ficar vindo para a igreja sem nada acontecer, não é verdade? A gente precisa ficar atento para pegar a palavra. Querido, eu garanto a você que eu não vou dar um monte de texto. Eu vou te dar pouco texto para você se conectar e sair daqui com uma palavra para amanhã você viver. Só faz sentido a gente vir para a igreja se o que você ouviu hoje você tiver um combustível para amanhã. Porque senão a gente vai sair daqui, né, só sendo religioso. Nós não somos assim, amém? Nós somos o povo de Deus, nós somos filhos de Deus e nós estamos aprendendo de Deus a forma da gente viver. Amém? Então, o que está acontecendo aqui? Paulo diz aqui nessa carta que o que aconteceu em seguida foi que, depois de 10 anos, essas mulheres estavam tendo desentendimento. Elas estavam tendo problema. Elas começaram aquela igreja juntamente com Paulo, edificaram. A Bíblia não relata qual foi o problema que essas duas mulheres tiveram. O fato é que elas estavam em desentendimento. E essa confusão era tamanha que Paulo ficou sabendo lá da prisão de Roma. Chegou aos ouvidos de Paulo. E Paulo, como sendo responsável por aquela igreja, escreveu uma carta para a igreja toda. Pode ver que ele diz, meus amados irmãos. Se você ler o versículo 1, ele vai escrever diretamente para a igreja toda. É claro que alguém lia a carta para a igreja. Amém? É como se fosse assim, estava toda a assembleia reunida, como vocês estão aqui. E aí, ele diz, irmãos, quero ler para vocês uma carta de Paulo, que ele mandou para a gente de lá da igreja, de lá da prisão. E ele está nos dando alguns conselhos. Então, essa pessoa, que eu esqueci o nome dele agora, é um nome bem diferente, não aparece nessa versão, aparece lá na versão, a mensagem. E ele diz assim, eu quero ler para vocês as palavras que Paulo escreveu para a gente. Assim como nós estamos lendo hoje as palavras de Paulo, que servem para toda a igreja, para aplicar à igreja. O Senhor está usando essa palavra para falar conosco hoje. Porque nós somos o povo de Deus. Continuamos sendo o povo de Deus. E a nossa vida é regida por essa palavra.
O povo de Deus, os filhos de Deus, não vivem de qualquer jeito, vivem pelo jeito da palavra, pelo que a palavra menciona, por aquilo que ela direciona, amém? Então, duas irmãs estavam dentro daquela igreja, tendo confusão, tendo divisão, tendo problemas de relacionamento. Diga comigo, problemas de relacionamento. Esses problemas, queridos, estavam não somente danificando a comunhão com Deus daquelas duas mulheres, como estava atrapalhando a comunidade inteira. Sabe por quê? Porque nós somos um corpo. E quando nós somos um corpo, o que acontece com um membro afeta o corpo todo. E aqueles problemas que aquelas duas mulheres não sabiam resolver, estava atrapalhando o crescimento, né, a maturidade daquele grupo de pessoas. E Paulo, escrevendo para essa igreja, ele fala isso daqui. Vamos ler de novo para você se concentrar? Vamos lá, coloca toda a sua atenção. Eu declaro em nome de Jesus todo sofisma, toda fortaleza, tudo aquilo que se levantar contra o conhecimento de Deus caindo por terra agora, no nome de Jesus. E o Espírito Santo de Deus que está aqui, ministrando ao nosso coração a mensagem que Ele quer que nós recebamos. Porque o Senhor diz que não é por força e nem é por violência, mas é pelo seu Espírito que a gente vive e recebe as coisas. Amém? Aí ele diz, vamos ler de novo o 4 e o versículo 2. Agora, suplico a Evódia. Você vê que Paulo vem fazendo uma súplica, ele não está dando uma sugestão. Ele está suplicando que essas duas mulheres, tendo em vista que estão no Senhor. Então, olhe, não eram duas mulheres visitantes, não eram duas mulheres que tinham chegado na igreja depois de muito tempo. Eram duas mulheres que já estavam no Senhor. Ah, Natália, o que é estar no Senhor? Será que eu estou no Senhor? Se você já entregou a sua vida a Jesus, a Bíblia diz que você foi inserido no corpo dele. E agora você é membro do corpo dele. Então você está em Cristo. Amém? Vocês entendem essa expressão? Estar em Cristo. Eu sou só de Cristo. Você agora é um com Ele. Porque Ele é a cabeça e nós somos o corpo. E quando a gente anda por aí, é o corpo de Cristo andando por aí, abençoando as pessoas. E abençoando os lugares e espalhando a realidade de Deus aqui na terra. Então você e eu formamos o corpo de Cristo. Então ele disse assim, eu apelo para vocês duas. Já que vocês estão no Senhor, né? Uma vez que vocês estão no Senhor, que vocês resolvam o seu desentendimento. Eu não sei porquê, mas o Senhor trouxe essa palavra para nós. E acordei com essa palavra pulsando. Filipenses 4, Filipenses 4, Filipenses 4, Filipenses 4. E o Senhor disse, uma vez que você está no Senhor, resolva seu desentendimento. No 3, e peço a você, meu fiel colaborador, esse aqui era um intermediário, é como se fosse o pastor, é como se fosse o líder daquelas mulheres, é como se fosse alguém habilitado para ajudar aquela mulher, as duas mulheres, a se entenderem. Peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas. E também com Clemente e com meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Todo mundo lá estava com o nome escrito no livro da vida. Glória a Deus. Já estavam salvos, certo? Tudo salvo. Assim como eu e você aqui hoje estamos salvos. Amém? Você crê que está salvo? Nós somos. Nosso nome está escrito lá no livro da vida. Agora, queridos, isso impede que a gente tenha dificuldades, problemas de relacionamento? Não. Isso pode e vai acontecer. Agora, o que é que a gente tem que fazer com os relacionamentos que estão não muito bem resolvidos? A gente tem que deixar daquele jeito? Não, a gente tem que resolver os nossos relacionamentos. Ele disse, eu quero que você resolva o seu desentendimento. Eu não quero que você fique
guardando ressentimento, coisas mal resolvidas dentro de você e fazendo de conta que não tem nada. Por quê? Ele é aquele que sabe o que está acontecendo no nosso mais íntimo. Amém, irmãos? E o Senhor disse, essas mulheres, elas trabalharam demais, elas ajudaram demais quando a gente começou essa propagação do Evangelho. Então, ajude-as, faça com que essas duas mulheres se entendam. Veja, queridos, que problema de relacionamento dentro da igreja não é para passar assim, a mão por cima ou passar os panos quentes, é para resolver. É para resolver. E eu entendo que o Senhor está fazendo essa palavra, trazendo essa palavra para nós hoje, porque Ele conta comigo e com você para sermos propagadores também das boas novas. Amém? E você tem que ser aquela pessoa que vai ajudar a resolver desentendimentos. Querido, se não é com você, fica tranquilo que o Senhor, eu não sei quem é não sei o que é que está acontecendo. Mas você vai ser uma das pessoas que vai resolver, que vai ajudar outras pessoas a se resolverem os desentendimentos delas. O Senhor está falando conosco a respeito desse assunto. Por que, Natália, que Deus está falando isso conosco? Porque nós somos um corpo. E porque Ele tem coisas grandes adiante de nós. E os desentendimentos, eles vão cortar, eles vão impedir o fluir da unção, o fluir das bênçãos, o fluir do crescimento, o fluir daquilo que nós tanto desejamos. Porque somente na unidade é que Deus ordena a bênção. Se há um grupo de pessoas, se há uma igreja, se há irmãos e membros do corpo de Cristo que estão se desentendendo, eu e você precisamos ser aqueles que vão reparar os relacionamentos. Nós vamos ser os ajudadores, os colaboradores. Nós vamos fazer o papel desse fiel colaborador que Paulo menciona aqui. Você, como um fiel colaborador meu, o Senhor Jesus está dizendo, você, como um fiel colaborador meu, ajude essas mulheres ou esses irmãos que você vai conhecer ou que você está recebendo, para eles resolverem os seus desentendimentos, para que venham a se entender, para que venham a estar em comunhão, para que venham a comunhão do corpo de Cristo. Para quê? Para que o Senhor possa ordenar as bênçãos, para que o fluir possa passar de um membro para o outro e a gente não fique deficiente. Porque essa mensagem, ela é sobre maturidade espiritual. Hoje nós estamos falando sobre maturidade espiritual. Pessoas maduras espiritualmente, o Senhor está querendo nos levar para um outro nível de maturidade. Ele quer, estou dizendo que Ele vai, porque depende de nós. Ele só vai se você disser, tudo bem, Senhor, eu quero também ir para esse nível maior de maturidade espiritual. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Quantos querem ir para um novo nível de relacionamento com Deus, de crescimento espiritual? Porque o Senhor espera que você se disponha e diga, Senhor, conte comigo. Ele está dizendo, você pode ser um fiel colaborador meu. Se você quer ser um fiel colaborador de Jesus, vai ajudar as pessoas a resolverem os desentendimentos delas. Por que nós precisamos receber essa palavra dentro da igreja? Sabe por quê, querido? Porque nós precisamos ser especialistas em resolver problemas. Porque eu e você somos resposta. Porque eu e você somos solução para o mundo. Sabe, eu e você não precisamos criar um caso em algo que é simples de se resolver. Eu e você precisamos ser bons em ver que algo está começando a ficar estranho e você vai ser aquele que entra com a solução. Você entra com a orientação certa, com a direção certa. Porque o Senhor diz que não é possível que você passe tanto tempo ouvindo a palavra e ainda se considere menino. Você não é mais menino espiritual. Você já ouviu palavra o suficiente, você já entendeu coisas suficientes a ponto de animar os outros, a ponto de resolver problemas grandes. Porque o que não falta por aí é problema. Nós queremos saber agora da solução. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você.
A solução é a igreja. Ei, a solução é você. A solução não vai vir de nenhum outro canto, vai vir de você. Porque o que você precisa para resolver os desentendimentos que você encontra por aí estão dentro de você. Fala comigo, diga, a solução está dentro de mim. Queridos, Deus, Ele capacitou você com ferramentas tão poderosas que estão aí dentro de você, que você não precisa buscar em canto nenhum e nem precisa ficar implorando a Deus para Ele trazer uma solução, porque já está aí dentro. Você precisa somente acessar e pegar. Havia um problema aqui nessa igreja. E eu sei que você conhece pessoas que também têm problemas de relacionamento. E, queridos, a gente não pode fazer vista grossa. Deus não gosta de quem é imparcial. De quem é parcial, desculpa. Porque a parcialidade é você escolher um lado ou outro. Não, eu fico daquele lado, ou não fico daquele lado. Ah, mas aquele lado está certo, aquele lado está errado. Você tem que ficar com a palavra. Vocês estão entendendo? Você tem que ter coragem ao ponto de dizer assim, ó, nem você está certo e nem você está certo. A solução é essa aqui. A verdade é essa aqui, porque as pessoas vão nos pressionar, querendo que a gente se posicione ou de um lado ou do outro. E você precisa saber que a sua posição é a da palavra. Porque a gente vai ter que prestar conta diante de Deus. Ele disse, julguem com imparcialidade. Seja imparcial. Não se deixe levar nem por um lado e nem pelo outro. Tenha coragem de dizer, irmão, está errado. A palavra diz isso. Queridos, a gente tem que parar de ouvir as pessoas se queixarem, falarem mal de liderança, falar mal de pessoas, falar mal dos irmãos e a gente dizer, mas aquela fulana é assim, assim. Mas aquele fulano é assim, assim. Ei, a palavra diz isso. A palavra diz isso. Não adianta a gente ficar dizendo quem errou e quem teve isso, quem está certo, quem está errado. A palavra é quem é o que é mediador entre nós. Amém? Somente entre os relacionamentos. Então, Paulo escreve para esses irmãos, chamando para um nível de maturidade espiritual. E como é, Natália, que a gente faz para ficar maduro espiritualmente? Bem, já vou logo dizer para você que não tem nada a ver com o tempo cronológico. Mas eu ainda nem sou batizado. Mas eu ainda aceitei Jesus um dia desses. Eu ainda sou bebezinho na fé. Mas eu... Pois é, a gente se considera menino espiritual, criança, infantil, dependendo de como você pega a palavra e você se alimenta. Pega a palavra e se alimenta. Quanto mais você se alimenta da palavra, recebe e vive, você é maduro. Vamos abrir um texto, aí mesmo no livro de Filipos, para você observar o que foi que Paulo falou sobre a maturidade espiritual. Abra aí no mesmo livro onde você está, na mesma carta de Paulo aos Filipenses, vá lá para o capítulo 3, deixa eu ver aqui, só um instante, se é isso mesmo. Filipenses 3, no versículo 12. Olha o que será que Paulo era maduro espiritualmente? Será que Paulo sabia o que fazer? Olha o que ele fala aqui nesse texto. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Amém? Olha aqui como é que você faz para ser maduro espiritualmente. Natália, eu ainda não cheguei nesse nível de maturidade. Pois é, nem eu, nenhum de nós está perfeito, amém? Estamos nos aperfeiçoando. Agora, sabe qual é a diferença?
É você usar as ferramentas que já estão dentro de você, que Deus já te deu, e dizer assim: bem, eu tenho ferramenta dentro de mim, eu tenho capacidade dentro de mim de resolver esse mal entendido aqui, passar por ele e avançar. Porque se você ficar preso àquilo que o diabo te diz, ao invés do que Deus já te disse, você vai ficar preso e não vai avançar. E você vai desejar e vai ver outras pessoas avançando, crescendo espiritualmente, e você continua menino. Sabe por quê? Porque decidiu ficar ouvindo aquilo que o diabo diz, ao invés de receber aquilo que Deus já te deu. Deus já nos capacitou com tudo que nós precisamos. Ei, para de orar, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, porque Ele já deu. Ele já deu. A Bíblia diz que tudo que nós precisamos para viver uma vida piedosa, Ele já nos deu. Para de orar, Deus me dá paciência, Deus me dá, não sei o que, é para você viver agora, porque você já tem dentro, bota para fora, exercita, 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 porque assim você vai melhorando, crescendo cada vez mais. É como um músculo que você se exercita. Ei, a Bíblia diz, exercitai-vos no amor. Exercite-se na bondade, exercite-se na paciência, exerça, aproveita as oportunidades para exercitar a bondade. E hoje o Senhor está falando conosco sobre você suportar as outras pessoas. Olha que texto poderoso. Você pode dizer assim, ai, mas eu não sou maduro espiritualmente porque ainda saio fazendo minhas coisas de menino. Mas o Senhor está dizendo, eu quero levar você para um novo nível de maturidade espiritual. Porque, queridos, existem coisas que só os maduros vão poder desfrutar em Deus. Só os maduros. Existem coisas em Deus que estão longe do alcance das crianças. Fora do alcance das crianças. Sabe remédio que a gente compra e diz assim, mantenha fora do alcance das crianças? Porque senão elas podem beber e fazer coisa errada. Sabe os fósforos, as pólvoras, que os meninos podem se queimar e tacar fogo na casa? Pois é, tem coisa que estão fora do alcance das crianças. Espiritualmente não é diferente. O Senhor está chamando a gente para um nível maior de maturidade. Queridos, o que nós já ministramos e já recebemos aqui, sobre amor, sobre honra, sobre coisas, já é para você estar num nível maior. O Senhor quer te levar para lá. Quem deseja? Eu desejo, querido, avançar para um nível maior. Ei, para você ser usado para os milagres, para as curas. Para ouvir, como eu ouvi uma mulher ontem dizer assim, eu estou crendo para Deus me usar para orar por uma pessoa morta e ela ressuscitar. Ei, você precisa desejar essas coisas. Se você, eu acho que Deus nunca vai me usar também. Querido, você precisa se avivar. Se você não tem expectativa nenhuma de ser usada por Deus para nada, então você está precisando se avivar. Amém? Porque a gente vive com aquela expectativa. Eita, ali tem um enfermo, eu posso orar. Senhor, se o Senhor me dá essa direção, o Senhor já disse, vá, impõe as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ele já disse, ele já mandou. Agora é você que se posiciona, amém? Então a gente não pode dizer assim, ai Deus, se o Senhor me der uma oportunidade para pregar. Ei, queridos, o maior palco está diante de você. Cada casa que você chega tem pessoas para ouvir o evangelho. E às vezes a gente fica querendo uma oportunidade na igreja, um microfone para falar. Você tem muito para falar. Amém, irmãos? O Senhor está nos avivando, nos levantando, porque Ele quer fazer coisas grandes aqui nessa cidade. E é através de mim e de você. Não quero não, Natália, eu não quero que Deus nem conte comigo. Eu quero ficar lá escondidinha. Pois Ele vê você e Ele está chamando você e está falando com você agora. Recebe, irmãos, recebe. Não se esconda, não. Porque quem se esconde é o das trevas. Quem faz as coisas erradas, que se esconde para que as trevas não venham para a luz, né? Mas você está aqui na luz. Você já é de Jesus, a luz já está em você, Ele já te viu. Então agora não retrocede não, irmãos. O que tiver que resolver, resolve logo. Amém? Se despreende. Olha que texto poderoso.
Vamos avançar. Aqui diz assim. Ele diz assim, ei, não fica pensando que você já chegou no nível de maturidade. Sabe por que a gente pode ficar pensando isso? Porque a gente pensa assim, já fiz rema, já fiz escola de ministros, agora eu já estou pregando, agora eu não sei o quê. A gente precisa entender que nós não precisamos ficar pensando que já chegamos no mais alto nível, que ninguém pode nos instruir. Não, queridos, ele fala que uma das coisas para o próximo nível do crescimento é a humildade. Você sabe, você é capaz, você tem unção, você foi ungido, você é ungido, você sabia disso? Diga assim, eu sou ungido do Senhor. Ele te capacitou, Ele te ensinou, você tem habilidades, você sabe de coisas, mas Ele está dizendo, se você tiver humildade de se submeter, de receber instrução, de se deixar ser ensinado, Ele vai levar você para um nível grande. Grande, grande mesmo, porque Deus não é coisa de coisas. Deus não é Deus de coisas pequenas, Ele é coisas grandes. Amém? Queridos, você pode até não ver agora com os seus olhos naturais, mas se veja com os olhos da fé, fazendo coisas grandes para Deus. Natália, o que é coisas grandes para Deus? Queridos, eu não sei. O que é que você tem orado? O que é que você tem desejado e buscado? Pode ser no seu casamento, pode ser no seu trabalho, pode ser na sua área de relacionamentos. O Senhor quer fazer coisas grandes, Ele quer aquele que faz coisas grandes. Quando a gente diz essas coisas, a mente da gente é tendenciosa a pensar num chamado em 5 dons ministeriais, em vir ao púlpito, em vir, mas querido, eu quero que você se veja que o Senhor está interessado na sua área profissional, naquele lugar onde você frequenta, sabe, nas pessoas com quem você se relaciona, Ele está interessado lá. Porque às vezes a gente recebe e diz assim, Deus está falando para eu vir para a igreja, pegar na igreja. Também, porque nós somos o povo de Deus. E é nós que fazemos tudo. Somos nós que fazemos, Ele conta conosco. Agora, você não pode dizer assim, só quando eu chegar na igreja. Isso se ajeita que nós chegamos na igreja. Não, isso é hipocrisia. Nós somos a igreja lá onde nós estamos, nos lugares mais tenebrosos, mais cheios de trevas que você possa viver e andar. É lá que o Senhor quer que você brilhe. Porque onde tem luz, já tem luz. Agora nas trevas é que você vai brilhar muito. Vocês estão entendendo? Não se intimida nos lugares onde você está. A gente escuta muita gente dizer assim, pastor, a Natália, eu quero sair daquele lugar, porque é um povo chato, porque no meu trabalho todo mundo fala coisa e todo mundo me persegue. Ei, você está lá é para isso. Povo quer estar num lugar onde ninguém te critique. Pois é, você teria que ter ido para o céu, porque lá é a sua casa. Lá é o lugar onde Deus vai nos aplaudir e nos receber. Perseguição é o ambiente necessário para o Senhor fazer grandes coisas através de você. Lá nas trevas, lá no lugar onde você não aguenta mais, onde você é confrontado. É lá que você tem que brilhar. Onde já tem luz, já está claro, amém? Mas o Senhor diz, brilha a sua luz diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, através de você. Amém? Então, vamos dar continuidade? Ele diz que você precisa prosseguir para o alvo. Não olha para as dificuldades, queridos. Não para no meio do caminho. Olha, eu vejo no Espírito um tempo poderoso que o Senhor está fazendo em seu povo. Grande, uma obra enorme. E muita gente vai pegar junto. Outros não, porque não querem tanto se comprometer. Muita gente vai pegar junto. E os que pegarem junto, eu não prometo nada porque não é minha obra, mas os que pegarem juntos vão brilhar tão grande. Deus vai fazer uma obra tão grande através de você e em você. Primeiro Ele faz a obra em você, Ele ajuda você, Ele capacita você, Ele transforma você, se você se deixar, e depois Ele usa você para fazer um monte de outras coisas. E aí Ele diz, vocês podem se ver nisso? Não, Senhor, não quero isso não, eu quero só ficar no meu cantinho, eu quero só vir na igreja, receber minhas bênçãos e voltar. Pois, tudo bem, você tem esse direito. Agora, Deus está te chamando para um novo nível de crescimento.
E, queridos, não tem como você crescer sem se envolver, sem se desprender, sem se lançar. E você já ouviu que essa mensagem ela é recorrente? Vocês já ouviram isso? Vocês já prestaram atenção que essa mensagem ela é recorrente? Vez ou outra essa mensagem chega até nós. Amém? Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Paulo está orando para que Deus lhes esclareça. Ah, Natália, eu não acho que deva ser assim. Eu não acho que a gente deva se desprender e avançar. Eu quero ficar aqui nesse canto. Não, Deus está dizendo, se despreenda. Uma coisa você deve fazer. Queridos, esquece o passado. Esquece as coisas que fizeram com você. Larga de mão de ficar mencionando o passado. Se lança para diante do seu futuro. É lá que está a sua vida. Porque atrás de você não tem nada que te edifique. Para de ficar olhando para o passado, pensando no passado, preso no passado. Ele diz, uma coisa eu faço. Eu não cheguei no nível máximo da perfeição, mas eu vou dizer uma coisa. Eu entendi que maturidade é decidir. A Natália, vai vir uma amnésia e eu vou me esquecer do passado? Não, queridos, não vai. Porque lá na eternidade você vai precisar da sua memória. Você vai se lembrar de tudo que viveu aqui. Mas é uma decisão. Eu decido esquecer aquele passado. Eu decido esquecer aquilo que não foi edificante. Eu decido esquecer o que fizeram comigo. Eu tomo uma decisão de viver agora o que está diante de mim. Porque se você não esquece o passado, quando chega o novo e a proposta de Deus, você diz, vixe, não quero nem me envolver, vixe, não quero nem ver, porque já aconteceu comigo no passado, já fizeram assim comigo. E aí você não vai para aquilo que Deus está te propondo. Ei, aquilo que passou, o Senhor é perito em resolver. Querido, coloca diante do Senhor. E decide, toma uma decisão. É uma decisão. Eu decido, eu escolho a partir de hoje não falar mais naquilo que me fizeram. É uma decisão. Agora, se você ficar lá, mas porque me feriram, me magoaram, fizeram tanta coisa comigo, porque ninguém vai poder fazer nada, nem Deus. A Natália, nem Deus. Nem Deus, porque Ele está dizendo aqui para mim e para você que você precisa tomar uma decisão de esquecer o passado e se lançar para o que está diante de você. Pessoas que se feriram em relacionamentos, muitas vezes não querem viver um novo relacionamento. Sabe por quê? Porque eles estão com medo de viver as mesmas circunstâncias que viveram no passado. E esse medo, essa prisão, impede de viver uma vida nova, uma vida boa. Vocês entendem isso? Gente que teve um ministério e sofreu no ministério anterior, não foi compreendido, foi ferido, foi magoado. Pois é, essa pessoa aí precisa resolver essa mágoa, resolver essa situação, perdoar, passar por cima, para quê? Para experimentar o novo de Deus. Ei, a Bíblia diz que Deus tem para nós novidade de vida. Não é para viver uma vida velha. Agarrado com as coisas velhas. Como é que você veste o novo com o velho ali embaixo? Vai ficar estranho esse visual, não vai? Vai ficar estranho esse look. Uma roupa velha e a nova por cima. Não é verdade, irmãos? Vocês estão entendendo? Estou falando espiritualmente, não estou falando naturalmente, é só uma figura de linguagem. Ou é uma analogia. Mas o Senhor tem algo novo. Maturidade, eu anotei uma frase aqui, pega aí pelo Espírito. Maturidade é quando o crente decide se esquecer, se desprender do seu passado. Daquilo que não foi como você queria. Isso é maturidade. É um dos aspectos da maturidade. Sabe como é que você percebe que alguém é maduro espiritualmente? Quando você diz assim, olha, aconteceu isso, mas isso já é passado. Já está tudo resolvido. O sangue de Jesus sobre mim, já liberei perdão, já resolvi. E continua no nível de relacionamento e de comunhão com aquela pessoa. Porque se Evódia e Sintique, elas decidem, digamos que ela diz assim, tá bom, Paulo escreveu para a gente se reconciliar. Tá, vamos lá. Aí o mediador, o colaborador fiel lá, chega e diz assim, olha, Paulo está dizendo que é para vocês se reconciliarem. Aí ela vai dizer assim,
eu não quero falar com ela. Eu então até perdoo, mas também não quero nada com ela. Ó, no dia que ela vier para a igreja eu não venho. No dia que ela estiver servindo num departamento eu não vou nem lá. Aí, agora me responda isso com toda sinceridade. Houve uma reconciliação? Não. Houve uma encenação diante do colaborador fiel lá, né? Diante do líder. Houve uma encenação e a coisa não resolveu aqui dentro. Porque resolver aqui dentro é, minha irmã, aquilo que tu falou, que tu me fez, que tu me magoou, não me impede mais de te amar e de ter comunhão contigo novamente. Querido, reconciliar é trazer para um nível onde aquilo que você viveu agora serve como base para o conhecimento daquela relação. Eu vou dizer para você que uma vez eu tive uma amiga, quando eu tinha uma pessoa que me detestava. E é fácil alguém não gostar da gente, não é verdade? Não sei você, que você deve ser uma pessoa muito boa, mas eu era uma pessoa difícil. E as pessoas não gostavam muito de mim. Aí sabe o que aconteceu? Uma pessoa não gostava mesmo de mim. E um dia eu li no diário dela que ela disse que queria que eu sumisse do caminho da frente dela. Tipo assim, eu quero que ela desapareça da minha vida. Eu li no diário. Gente, eu li o que ela escreveu. Eu li no que ela escreveu. Vacilou, eu li, não é? Mas foi bom porque, diga o que eu fiz. Olha aí, pega isso aí, irmãos. Eu não fui ter um probleminha e ficar com ela. Eu disse assim, ei, eu quero conversar contigo. Senta aqui. Tu não gosta de mim não, é? Como assim? Como é que pode alguém não gostar de mim? Tu não gosta de mim não? Mas qual é o seu problema? O que foi que eu te fiz? Porque às vezes não é nada, irmãos. Às vezes é só uma impressão. Você acha que eu fiz algo para poder te atacar e nem é. Corre que o cão aproveita e tece uma história muito bonita ou muito feia e você pega e compra aquela história e aí você vive bicudo com a pessoa sem ter feito nada. Eu não fiz nada. Aí o que aconteceu? Eu digo, senta aqui, me diga o que foi que aconteceu, o que foi que eu fiz, por que você escreveu no seu diário que eu li, que você disse que quer me tirar do seu caminho. Ela não sabia o que dizer, porque eu acho que ela nunca imaginou que eu teria uma atitude dessa. E sabe o que aconteceu? A gente construiu uma relação que é uma muito verdadeira. Nós somos amigas. Vocês entendem isso? Natália, que coisa linda. Pois eu não estou nesse nível não. Querido, mas você consegue. Chama, seja verdadeiro com as pessoas. Seja sincero. Não queira afrontar cada vez mais. Amém? E se Evódia e Sintique, elas fizerem verdadeiramente o que Paulo diz. A Bíblia não conta o que aconteceu. O que foi que ela fez. Não conta o final, o desenrolar da história. Só se você for fazer uma pesquisa e ver os livros históricos e ir para o contexto lá e ver se descobre alguma coisa. Mas o nível de maturidade é quando você não permite que aquela situação atrapalhe a sua caminhada. Porque tem gente que atrapalhou a caminhada. Pronto, não vou mais para aquele lugar, não quero mais ver aquela pessoa. Amém? Então, o Senhor está chamando a gente para viver de forma madura. Amém? Abra aí em Filipenses. Olha aí, continuando no capítulo 2 agora, eu estou voltando, comecei com 4, depois com 3, agora com 2. Filipenses, no capítulo 2, no versículo 1, vamos ler a continuidade. Amanhã nós vamos precisar dessa palavra, hoje ainda, amém? Há alguma motivação por estar em Cristo? Olha as perguntas. Ei, há alguma motivação por estar em Cristo? Você está motivado por ser de Jesus? Há alguma consolação que vem do amor? O amor do Senhor já consolou você alguma vez? Você já teve consolação desse amor? Há alguma comunhão no Espírito? Nós estamos em comunhão com Ele. Nós somos um com Ele. O Espírito Santo de Deus, Ele é um conosco. Há uma comunhão, você pode até não conversar com Ele, mas Ele está lá. Então você precisa ter comunhão, porque comunhão é quando há um relacionamento. Não é só saber que o Espírito Santo está aqui. Eu tenho que me relacionar com Ele, eu tenho que ter comunhão com Ele. Espírito Santo, me ajude. Olha, aquela situação ali está me tirando do sério. Na verdade, eu queria mesmo era brigar, mas o Senhor não está aqui para me ajudar. Espírito Santo, me ajude. E Ele vai falar com você. E Ele é uma pessoa, amém? Então, ele diz assim, há alguma comunhão com o Espírito, no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então, completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Amém? Aleluia! O Senhor está nos chamando para a gente pensar do mesmo jeito.
E eu sei que aqui está o povo que Deus reuniu para poder fazer as coisas acontecerem, pensando no mesmo propósito. Ei, Natália, mas eu penso diferente, é normal, todo mundo pensa diferente. Mas quando tem um propósito que alguém colocou, um líder colocou, você pega junto. Não é assim? Você tem a sua opinião, você tem a sua, cada um tem a sua, porque somos feitos assim. Mas ele disse que é para a gente trabalhar em prol de um só propósito. Qual é o propósito? Aqui, representarmos o reino de Deus, manifestarmos Jesus para as pessoas, salvarmos as pessoas. Como é que nós vamos fazer isso? Através dessa igreja. Você recebe a palavra, você recebe as instruções e você segue a direção. Um só propósito. Ai, nós vamos sair daqui, nós vamos mudar de igreja. Amém? Nós vamos sair desse prédio. Aleluia! Nós vamos para um outro prédio. E aí o que é que você faz? Uma vez que você está em Cristo, assim como Evódia e como Sintique. Você diz, pastor, estou junto. Pastor, conte comigo. Pastor, eu quero ajudar, eu quero, estou junto. Não queira, querido, cair fora não, porque o Senhor não se agrada dos que retrocedem. Eita glória! Eu já estou logo dizendo para você que você tem que se envolver, pegar junto, porque a gente está saindo daqui para um lugar maior, um tempo melhor, um tempo favorável, mas isso requer trabalho. E o Senhor já falou 2 vezes com a gente, vocês já ouviram aqui a mensagem. Trabalhem na visão que eu dei, trabalhem na visão que eu dei. O Senhor está nos animando para a gente sair daqui, levantar acampamento e seguir a nuvem, amém? Vocês lembram que o povo de Deus se acampava no deserto e quando a nuvem se levantava, eles entendiam, é hora de desmanchar o acampamento e vamos seguir a nuvem. Aí a nuvem seguia e eles seguiam. E nós estamos avançando em Senhor do Bonfim. Nós estamos crescendo. Essa visão, querida, é um farol que vai trazer luz para essa cidade. Essa visão é um farol que vai iluminar a vida das pessoas. E o Senhor conta com você. Essa igreja, essa visão, estou falando, essa visão que a gente ministra, a forma como o Senhor nos mandou ser, porque nós só seguimos assim, só somos assim porque Deus disse que era para ser assim. Preguem assim, falem assim e façam os cultos de vocês assim. Foi o Senhor que disse, não foi invenção nossa. Essa visão é uma visão que vai trazer claridade, que vai trazer luz para as pessoas. Você sabia que essa cidade está orando, clamando por uma mensagem, por um tempo de libertação. E é a verdade que liberta elas? E nós somos os portadores da luz. Você é a luz, você é o responsável, você é o mediador fiel, você é o colaborador do Senhor. Queridos, você é luz. Diz que se cortasse você ao meio, que isso não vai acontecer jamais, mas seria tanta luz que seria capaz de encandear uma cidade. Porque o Espírito Santo de Deus está aí. No seu espírito. É no seu espírito. Então, ele diz, se há isso tudo, no 3, não sejam egoístas e nem tentem impressionar ninguém. Ele diz a sequência, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. 4, não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. No 6, embora sendo Deus, Jesus era Deus. Embora ele sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Vou fazer uma pausa para fazer um comentário. Eu e você, nós precisamos estar tão despreendidos de nós mesmos, tão livres do egoísmo, que a ponto do Senhor chamar a gente para a gente representar Ele e a gente dizer assim, Senhor, eu me esvazio do que eu sei, eu me esvazio daquilo que eu já sei, dos meus planos e dos meus projetos, e eu quero os seus, eu quero fazer o seu. Olha, Jesus disse, olha o que Paulo está dizendo, tenham o mesmo, por isso, cadê? Onde é que está? 7, em vez disso, no 6, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Eu vejo gente que tem uma unção para pregar, aí você chama para poder servir em algum lugar, e ela não quer, porque eu sou pregador, eu não sou outra coisa. Porque eu sou... Queridos, você precisa se esvaziar para poder ser conduzido. Como é que o Senhor conduz alguém que só diz como é que você quer ser seguido? Que quer ser seguido, orientado, né? Instruído, orientado. Não é um vaso que diz ao oleiro como é que ele quer ser feito.
Porque se Deus quer conduzir a gente de uma forma, a gente precisa ser facilmente conduzível. Porque se o Senhor diz, venha, aí você diz, vou não. Venha, minha filha, que eu tenho o melhor para você. Não, mas o melhor está aqui. Venha, eu quero te dar o melhor. Ah, mas eu não quero, sei lá, se é bom. Aí vai ficar difícil do Senhor não levar ao melhor lugar, amém? Ele não é cabeça? Não é ele que dá as instruções? Se eu, como membro, não sigo as instruções do cabeça, eu vou me dar mal. No mínimo, vou tropeçar e cair. Então, ele diz, Jesus disse que não, ele não considerou. Ele disse, ei, tenha em você o mesmo sentimento que houve em Cristo. Diga assim, eu devo ter o mesmo sentimento que Jesus teve. Que ele era Deus e quando veio, se esvaziou. Aí, sabe, se esvaziou tanto, assumiu a forma de ser humano. Para quê? Para servir a Deus. E nós, seres humanos, não queremos deixar nossa... Eu lembro do pastor Edilson que diz assim, se tudo que eu tenho é teu. Aí se ele disse assim, ainda bem que eu não sou Deus, porque se eu fosse Deus, eu dizia assim, grande coisa o que você tem. Diante de Deus, o que nós temos, o que nós não, o que nós somos, o que nós temos. Gente, é vergonhoso a gente ficar dizendo, Senhor, mas o meu, é meu. E Deus dizendo assim, filha, eu tenho algo melhor. Filho, o meu é melhor, o meu plano é melhor, a minha visão é melhor, o meu caminho é melhor. E a gente se apega tanto ao nosso, que fica difícil. Aí ele diz, faça como Jesus, tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que ele devesse se apegar. No 7, em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Ele era Deus. Ele era Deus. E ele não diz assim, Deus, eu sou Deus, eu não vou nascer como um ser humano, um simples mortal. Ele diz, não, eu vou, Senhor, para cumprir a sua vontade. Jesus tinha uma vontade? Tinha, porque ele chorou no Getsêmani e disse, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então ele tinha uma vontade, ele tinha uma vontade de homem, ele era um homem. A gente pensa romanticamente que Jesus era alguém que não sentia nada, que era um espírito assim, que veio aqui só representar aquilo. Não, ele viveu na pele, ele sofreu. Amém, irmãos? Então, ele se esvaziou, assumiu a forma de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, o que foi que ele ainda fez? Se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, por causa da obediência, e porque se esvaziou e porque não considerou que era muito importante, muito alguém que deveria ser valorizado, Deus o exaltou de uma forma tão poderosa. Aleluia. Por isso, elevou ao lugar da mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Porque isso que é honra. Querido, se você quer ser honrado, humilhe-se. Agora, deixa eu te dizer, não é ninguém que vai te humilhar, não, é você que deve se humilhar. Porque se eu tentar humilhar você, está errado porque eu estou pecando. Mas se você disser assim, eu me humilho, debaixo da potente mão do Senhor, não tem outra, Ele vai te exaltar. Não existe alguém grande que um dia não foi submisso, que alguém que foi obediente, que se esvaziou. Não existe. E o Senhor está querendo levar para ele esse lugar grande, amém? Então aproveita logo, já se esvazia, já tira tudo que não é de Deus, tudo que é seu, tira daí e deixa Deus fazer a obra em você, irmãos. Porque o Senhor quer levar você no lugar grande. Amém, irmãos? Eu só sei dizer isso. Não consigo dizer mais nada, as palavras não conseguem explicar o que Deus quer fazer através de você. E em você. A proposta dele é esvazie-se, humilhe-se. Resolva as coisas que não estão certas. Tira daí, porque eu quero tomar conta desse lugar e levar você a um lugar grande, a uma posição de honra. Mas primeiro você precisa fazer aquilo que ele está falando, amém? Então, assim como Jesus, tenha dentro de você o mesmo sentimento que houve nele. Senhor, eu sei que eu tenho minhas vontades, tenho meus sonhos, meus projetos, mas Senhor, eu quero aprender a querer os seus.
Se consagre para o Senhor. Coloque-se diante dele, porque querido, se você não fizer isso, deixa eu dizer, você vai viver uma vida frustrada. Isso não é maldição não, antes que você pense que eu estou amaldiçoando você. Isso é o que a palavra diz. A gente pode viver a vida toda querendo viver coisas que a gente nunca vai alcançar, porque nunca quis ouvir o que Deus estava falando. Amém. Louvado seja o Senhor. Essas são as palavras do Senhor para nós. Eu creio, Senhor, que nós vamos receber essa palavra, que o coração dos meus irmãos é um terreno fértil, e eles irão, Pai, ficar meditando nessa palavra. Amanhã, hoje mesmo, nós já podemos praticar essa palavra. Não se considere melhor do que ninguém. Considere o outro mais importante. A gente não sabe nem o que é isso. Como assim? Deus, o outro mais importante. Eu sou importante, você é importante, querido. Mas ele diz que quando você considera o outro mais importante, ele está entendendo que você não está querendo se impor sobre ninguém. Não está querendo prevalecer. Ah, porque eu sou importante, tem que me honrar, tem que me valorizar. Pois é, valorize o outro, porque aí naturalmente vai acontecer com a gente. Vocês estão entendendo? Isso é um exercício, querido, que eu e você temos que fazer todos os dias. Ei, todo dia, todos os dias. É todo dia a gente precisa lembrar. Eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu habito nesse corpo. Eu vim do céu para fazer a vontade de Deus. Eu não estou aqui na terra para fazer a minha própria vontade. Você tem que lembrar disso. Eu só estou aqui nessa terra porque Deus quis e Ele me mandou para eu fazer uma vontade dEle. Então não é nada sobre mim, é tudo sobre Ele. Então os meus sonhos, os meus planos e os meus projetos têm que ser os dele, amém? Então consagre-se ao Senhor. Eu quero chamar você para nesse momento fechar os seus olhos e se oferecer em sacrifício vivo ao Senhor. Em dizer a Ele, Pai, usa-me como um sacrifício vivo, que quando eu estiver por aí, Pai, fazendo o meu serviço, atendendo os meus clientes, visitando as pessoas, seja o Senhor em mim alcançando aquele povo e que as pessoas possam ver em mim a sua face e para que elas se constrangam com as atitudes de amor que eu vou manifestar aonde eu estiver. E assim, Senhor, o povo vai conhecer o seu nome. E assim, Senhor, eu vou brilhar no meio dessas trevas, porque eu carrego a presença poderosa. Pai, eu quero me consagrar inteiramente a Ti. Obrigado, Pai, pela oportunidade de Te conhecer. Obrigado pelo Senhor que me salvou, que me restaurou e me trouxe para perto de Ti, Senhor. Obrigado porque hoje eu posso viver os Seus planos em tudo que eu faço, Senhor. Em tudo que eu realizo, eu quero que o Senhor seja presente naquele lugar, naquelas atitudes. Pai, eu te dou graça pela vida dos meus irmãos aqui presentes. Pai, que eles considerem os seus irmãos cada vez mais importantes que eles mesmos. Em nome de Jesus. Querido, eu queria pedir a você para ficar de pé. Rapidamente, eu ouvi no meu espírito, em casa, nós realizando um ato diferente. Mas não estranhe. Nós vamos começar a praticar hoje, como eu já disse. Nós vamos praticar hoje aquilo que nós aprendemos. Você é curado? Quem aqui é curado? Você tem medo de alguma doença? Porque o Senhor já te curou. Não tenha medo, querido. Você vai sair do seu lugar. Gabriel, prepara uma música aí. Você vai sair do seu lugar. Todo mundo. Ninguém vai ficar parado no lugar. Vai sair do seu lugar. Vai procurar um irmão. Não precisa tocar se não quiser. Mas você vai falar para ele como você o vê. Você vai procurar um irmão e uma irmã. Pode ser homem, mulher. Deixa eu ver, nós temos poucos homens, mas é assim mesmo. Procure uns aos outros. Você vai ter, nós vamos tocar uma música, nós vamos promover um momento de comunhão, mas é profético. É aquilo que nós estamos falando aqui. Se você quer conversar sobre algo, sobre a impressão que você tinha sobre um irmão seu, aproveite, resolva. Queridos, nós temos um tempo bom aqui. Nós vamos deixar você ser direcionado pelo Espírito. Resolve, queridas, coisas. Aproveita isso aqui e diz que seu irmão é uma bênção, como a vida dele edifica você. E aproveita esse momento que o Senhor está trazendo para nós hoje. Eu vi isso aqui quando eu estava orando no meu quarto, me preparando para vir para cá. As pessoas, nós somos o povo que Deus quer levantar nessa cidade. Ninguém esconde uma cidade sobre um monte.
Digamos que essa cidade fosse lá em cima daquele monte. Quem é que esconde? Ninguém. Você é luz. Você é luz. E você vai brilhar. Procure uma pessoa. Enquanto a música toca, pode soltar. Você vai procurar uma pessoa, vai dizer que ele é bênção, vai orar por ele, vai dizer de máscara, não tire as máscaras. Se não quiser tocar, não toca. Mas você vai se relacionar com seu irmão.